Mateus 4 e Mateus 9. Evangelho de Mateus, capítulo 4 e Evangelho de Mateus, capítulo 9. Não vamos esquecer que terça-feira, 19h30, começa o Gruta. É um marco histórico na vida da Igreja Evangélica das Nações. E eu creio que terça-feira, 19h30, começa um mover de Deus nessa nação. Eu creio nisso. Não perca. Todo líder de corda, todos aqueles que querem ser líder de corda, tem que estar presente, mas está aberto para toda a igreja. Eu creio que você vai viver momentos tremendos a partir de agora, através desse mover de Deus na Igreja Evangélica das Nações. Capítulo 4, a partir do verso 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Vai para o capítulo 9 agora. Verso 18. Jesus estava falando a respeito do jejum. E então, enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém? Eu queria começar por esse texto, da mulher do fluxo de sangue, em Lucas. O texto é um pouco mais completo, em Lucas 8. Jesus tem um diálogo com os discípulos, porque ele está andando ali naqueles lugares apertados. Agora eu gostaria que... Jesus está andando por aquelas ruas apertadas, está indo na direção de uma casa, de um homem muito rico, um chefe, na verdade um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E Jairo tinha uma filha com 12 anos que tinha acabado de morrer. E Jesus andando por ali, Jesus sendo apertado pela multidão, diz a palavra, todos o apertavam. Eu creio que todo mundo pensava em tocar em Jesus, porque ele tinha uma fama, como li no texto no capítulo 4, e ele estava sendo apertado por aquela multidão, mas havia no meio daquela multidão uma mulher que tinha uma hemorragia. Essa mulher sofria dessa hemorragia o mesmo tempo que aquela menina tinha de vida. E eu creio que esses dois textos estão intercalados, porque a palavra de Deus quer nos mostrar que para algumas pessoas a sua luta dura uma vida toda. E para essa mulher, a luta dela já durava 12 anos. Mas esta mulher,
Diferentemente da multidão, ela tinha algo na sua mente. Um pensamento. Ela tinha o pensamento que se ela simplesmente tocasse na orla da veste de Jesus, ela seria curada. E ela então se aproxima, no meio da multidão, o que já era uma dificuldade, uma mulher estar no meio de um grupo de homens, e uma mulher doente, e por ter fluxo de sangue, ela não podia ser tocada por ninguém, ela estava correndo risco de vida ali, porque ela podia ser apedrejada, por estar colocando aqueles homens numa situação difícil, de tocar numa mulher impura. Mas aquela mulher, com um ato de fé, com um passo de fé, ela se aproxima de Jesus, e talvez espremidamente vai lá e consegue tocar-lhe a veste. E quando ela toca nas vestes de Jesus, com fé, quando ela toca nas vestes de Jesus com esta mentalidade, com esta ideia na sua mente, se tão somente eu tocá-lo eu serei curada, se tão somente eu puder tocar, não precisa ser tocar nele, na veste dele, eu sei que eu serei curada. Quando essa mulher toca em Jesus, com este pensamento, algo acontece que ninguém vê, uma coisa tremenda acontece. E então Jesus para por causa desse acontecimento. Jesus para e todo mundo fica, ué, o que aconteceu? Por que ele parou? E ele então começa a procurar. E ele diz para os discípulos, alguém me tocou. E os discípulos dizem para ele, Senhor, como dizes, alguém me tocou? Está todo mundo te tocando. E já faz tempo. Jesus. Ele fala, não. Eu sei que alguém me tocou de uma forma diferente. Porque aconteceu alguma coisa ali atrás. Saiu o poder de mim. Preste atenção no que Jesus falou que aconteceu. Eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu poder. E para onde foi esse poder de Jesus? Foi para aquela mulher. Essa mulher com essa atitude, com este pensamento de fé, com este coração febril de fé, ardendo em fé. Essa mulher toca nas vestes de Jesus e acontece que do manancial que é Jesus, flui poder para ela. E o seu fluxo de sangue, que levou ela a gastar todo o dinheiro dela com médicos, sem ser curada, foi estancado na hora, acabou o problema. Jesus então olha para trás e vê essa mulher prostrada, trêmula, assustada, com medo. E ele diz, fica tranquila, minha serva. Você que me tocou? Ela falou, eu que te toquei. Ele falou, pois é, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus não disse somente te curou, mas te salvou. Vá, fique sã. Não tenha mais nada. Eu estou contando essa história, irmãos, e li aquele texto do capítulo 4. Volte para o capítulo 4, por favor. Eu estou contando essa história porque muitas pessoas estão com problemas. Jesus, ele foi alvo da aproximação de muita gente. Multidões o cercaram, multidões o ouviram, multidões estiveram perto dele, mas nem todos foram abençoados. Há um caso, por exemplo, em que ele volta para Nazaré, para perto de onde moravam os seus pais, José e Maria, os seus irmãos e irmãs, filhos de Maria e de José. Ele volta para a casa paterna para visitar a sua família, e quando ele chega lá, ele nota uma incredulidade tremenda, e diz a palavra que ele não pôde curar, que ele não pôde fazer nenhum milagre, somente fez algumas curas, impondo as mãos sobre as pessoas, porque eles não creram.
E ele disse: o profeta não tem valor a não ser na sua terra e na sua casa. Se nós não dermos o valor devido a Jesus, se nós não entendemos a dimensão disso que estamos falando esta noite, você que veio aqui enfermo não será curado, porque eu não tenho o poder vem do alto. Eu vou orar, e eu creio que Deus fará uma obra maravilhosa, mas só fará na vida daquele que crê. Pastor, isso é uma desculpinha para o senhor se desculpar daqueles que não vão ser curados. Olha, meu querido, você que pensa assim, você não conhece a palavra, porque a fé é a conexão, a fé é como aquele fio condutor, que liga a tomada à a lâmpada só acende porque tem um fio. Jesus é este fio, por onde flui o poder de Deus para os homens. Ele é o poder de Deus, Ele é a vida de Deus, não há outra vida, não há outro poder. E quando nós vemos aqui no capítulo 4, Jesus está começando o seu ministério, Ele está começando a juntar os seus apóstolos, e Ele está fazendo algumas curas. E a fama de que Ele curava enfermos e libertava atormentados, correu por toda a Judéia, correu por toda a Galiléia, que era mais ao norte, a Judéia era mais ao sul. Imagina o seguinte: África, Egito, um pouco mais acima, a Judéia, um pouco mais acima, depois de Jerusalém, para cima no território de Israel, margeando o mar Mediterrâneo, vem a Galiléia. Um pouco mais acima, já entrando na Ásia, vem a Síria. A Síria está no norte. E essa fama correu. Agora você imagina, o que aconteceu na Síria? Quando chegou na Síria, a fama de que havia em Israel um homem com o poder de Deus, despencou uma multidão de gente toda estrupiada. Gente com problemas terríveis. Eu imagino a horda, eu imagino o cortejo que não se fazia pelo deserto. Aquela multidão seguindo, em busca de cura, de milagre. Famílias levando rapazes, levando moças, levando velhos, levando mulheres, atormentados. Mas uma coisa me salta aos olhos nesse texto, que essas pessoas vinham lá da Síria, e olha o que diz: trouxeram-lhe então os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. E aqui vai falar quais são as enfermidades e tormentos: endemoninhados, lunáticos, paralíticos. E Ele os libertou, é isso que está aí? Não, Ele os curou. Quando eu leio isso, irmãos, eu tenho a convicção, preste muita atenção nisso, de que muito distúrbio mental é endemoninhamento. A cura para esses distúrbios mentais, não todos, mas para muitos deles, é libertação de espírito maligno. Muitas doenças que os homens estão acometidos delas, você pode orar quanto você quiser, não haverá cura se o demônio não for expulso. Tem gente que é cega porque o demônio que está nela é cego. Tem gente que é surda porque o demônio que está nela é surdo. Sem libertação não há cura. Eles trouxeram enfermos e atormentados. E a coletânea, o grupo, era de endemoniados, malucos e de gente paralítica. Você imagina que cortejo não foi esse? Porque são quilômetros da Síria até onde Jesus estava. Eles tinham que andar talvez perto de 800 quilômetros. Se for um pouquinho menos do que isso, é longe. Imagina isso. Pessoa babando pelo meio do caminho, gente gritando, gente se portando como animal, gente que não andava sendo carregados em macas, e foram chegando. E quando se aproximaram de Jesus, a fé que os movia até ali, curou aqueles enfermos. O Senhor os curou. Aqueles que eram endemoniados
foram curados porque os demônios foram embora. Aqueles que eram endemoniados e eram malucos foram curados da sua maluquice, da sua tresloquez, pelo poder de Deus. Aqueles que eram paralíticos foram levantados das suas macas, dos lugares onde estavam deitados, porque creram no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, e que sem fé é impossível agradar ao Senhor, e que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele dá presentes para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Amém? Então, meus amados, o que Deus nos fala esta noite? Ele nos fala que Ele está com a mão estendida, mas Ele quer muito mais do que curá-lo. Alguns que estão aqui enfermos, que foram trazidos, podem ser curados por médicos, por remédios, por terapias. Jesus quer muito mais do que te curar. Jesus, quando faz uma cura, Ele está anunciando o reino. Ele quer que você saiba que Ele quer te salvar. Por que adianta você estar são, curado de todos os teus males e ir para o inferno são? Muita gente que nunca sofreu de uma enfermidade grave irá para o inferno. Estar totalmente curado não quer dizer nada. Há casos e casos de enfermos que se aproximaram de Jesus e sequer agradeceram pela cura que receberam. Há outros que se tornaram verdadeiros missionários, pregando o reino de Deus em várias cidades. Jesus te dá a oportunidade esta noite, muito mais do que ser curado, de entregar tua vida a Ele e ser salvo do inferno, ser salvo da morte eterna. Eu gostaria esta noite de orar por vocês que estão sofrendo perturbações. Eu gostaria esta noite de orar por você que está enfermo. Eu pedi para vocês trazerem gente enferma. E eu estou vendo que alguns trouxeram pessoas com problemas. E eu gostaria de orar por você. Mas você precisa entender que você não alcançará nada de Deus se você não confiar em Deus. Você está achando que eu sou curandeiro? Eu não sou curandeiro. Eu por mim mesmo não posso nada. Eu sou só um pastor que crê no poder de Deus. E eu gostaria de orar por você que agora está enfermo e quer vir até aqui para entregar tua vida para Jesus. Ou você que já entregou tua vida para Jesus e está enfermo e quer uma cura. Eu quero orar por você. Quero pedir que os presbíteros estejam aqui, pedir que os pastores estejam aqui. Você que tem sofrido tormentos, você que não dorme à noite, você que está vendo vultos, você que perde a consciência, fica falando sozinho, você que andou por aí indo a lugares malucos e perdeu sua identidade nesses lugares, em terreiros, em lugar de magia, de espiritismo. Venha para cá, queremos orar por você. Mas você tem que fazer uma entrega de vida a Jesus. Não adianta você vir e confiar em mim. Eu só posso orar. Eu não posso fazer um milagre. Então, se você está enfermo, seja qual a enfermidade for, e você crê, vem aqui, porque nós vamos orar por você.
Tem alguém aqui, nesta noite, que quer tomar uma decisão nova na sua vida? De falar, Jesus, eu quero te seguir hoje em dia. Eu vou ser um servo, uma serva tua. Tem alguém que gostaria de fazer isso nessa noite? Levanta as suas mãos. Então vem para cá, queremos orar com você. Mais alguém? Você quer hoje entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui em nome de Jesus. Queremos orar pela sua vida. Há mais alguém? Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo. Tem mais alguém que quer assumir um compromisso com Jesus real na vida dele? Hoje aqui subiram cistos. Então uma mulher veio de morrer. Pegou a enfermidade lá no Japão. O filho dela está dentro, nós oramos que o filho dela cresceu a perna dele. Deixar essa gente suja, que pinta diabo, pinta Satanás, pinta tudo quanto é desgraça, deixando o teu corpo, marcar teu corpo para sempre, está errado. Nosso corpo não é para ser marcado, a não ser por Jesus Cristo. Amém? Ela já fez isso, agora foi liberta disso, tem tatuagem nas costas, estava sofrendo por causa disso, porque com isso vem Satanás para atuar. Sejam contentes com quem vocês são, amém? E que vocês sejam felizes, em nome de Jesus, amém? Está feliz? Muito feliz? Muito feliz, glória a Deus, essa paz, em nome de Jesus. Não podia andar, mas ir para frente, ajudado pelo marido. Dona Cleusa, e aí? Acabou tudo? Acabou tudo? Está conseguindo andar? Está com a perna fraca, né? Mas está conseguindo dar passo ao Senhor. Amém. Está vendo? A irmã Alessandra, como que é seu
esse menino